Olá, olá meus irmãos, olá minha mãe, olá meus sobrinhos, como estão aí? Sabemos que tem alguns enfermos, quer dizer que estamos orando aí, por todos nós, tá certo? Muito bem, mas eu estou aqui nesse vídeo, né, como eu passei um áudio ou um vídeo, não me recordo, no começo do mês, sobre, falando aí da questão da morte da Naliane, né, e eu resolvi fazer alguns vídeos para nós aqui, né, para nossa casa, para falar sobre o céu, né? Então, por quê? Porque há muitas perguntas a serem feitas, consequentemente respondidas, né, sobre essa questão do céu, né? A Naliane foi para o céu, ok? Mas como a Naliane está lá, né? Como ela está, o que ela está fazendo, né? Será que ela está realmente bem? Será que ela nos vê? Será que ela lembra de nós? Então essas coisas são importantes que a gente saiba, né? Então muita gente não sabe, quando as pessoas vão para o céu, o que acontece com essas pessoas que estão no céu, né? Então eu me proponho aqui, biblicamente, procurar responder algumas dessas perguntas. Eu quero introduzir esse tema, né, sobre o céu, com o seguinte, aliás, né? Porque é importante a gente falar, por que é importante a gente estudar, por que é importante a gente aprender sobre o céu, certo? Qual a importância que isso tem para nós enquanto estamos aqui no mundo? Bom, por que isso é importante, né? Por que é importante responder essa pergunta? Por que é importante você aprender a estudar sobre o céu? Bom, porque tem alguns pensamentos, certo? Pessoas que pensam que vão ter um tempo para dormir no céu, né? Então, já encontrei pessoas dizendo assim, mas quando eu chegar no céu, os meus primeiros 100 anos eu vou passar dormindo. Depois, quando eu tenho a eternidade toda, então depois eu vou ver o que é que eu faço. Como se o céu, né, fosse um lugar de preguiçoso, né? E isso não é verdade. O céu não é lugar de preguiçoso, né? Então o céu é dinâmico, o céu tem o que fazer, o céu tem trabalho, né? O céu tem um dinamismo. Você imaginar um Deus dinâmico como nós temos, né? Como é o grande Deus criador, você imaginar ele criar um céu monótono, onde as pessoas ficam voando de nuvem em nuvem, com os anjos dele com um par de asa, voando para lá e para cá, e aquela, né? Não, o céu não é isso. Deus, no seu dinamismo, na sua sabedoria e inteligência, ele não criou um lugar desse, né? Então, é só para a gente ir despertando aqui por essa introdução. E também tem pessoas que pensam, né, que além de pensar que o céu é um lugar de preguiça, né, tem pessoas que pensam que o céu é um lugar vegetativo, que as pessoas quando vão para lá ficam num repouso profundo, sem saber de nada e de coisa alguma, né? Então são duas maneiras de pensar sobre o céu que estão equivocadas, ok? Mas então, por que devemos aprender sobre o céu? Quero dar aqui alguns motivos para que nós tenhamos razões para acompanhar esses vídeos, certo? Então, primeiro fator, primeiro grande razão, primeiro grande motivo por que nós precisamos aprender sobre o céu é que nós temos duas ordens de Deus muito importantes. A primeira delas está em Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, o reino de Deus, reino dos céus. Então, o reino de Deus, a sua capital é o céu, ok? Então, tem essa ordem para os homens buscarem o reino de Deus, né? Então, por que nós devemos aprender sobre o céu? Então, é importante que a gente saiba sobre o céu, porque Deus nos manda buscar o reino de Deus, né? Então, como nós vamos buscar uma coisa que nós não sabemos? Então é melhor saber, né?
E aí nós temos diretrizes para buscar esse reino. E também a segunda ordem está em Colossenses, certo? A segunda ordem está em Colossenses. Ele diz para nós pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, né? Ele diz primeiro para buscar em Filipenses 4:1, aliás 3:1, Filipenses não, errei a referência, é Colossenses 3:1. Ele diz para nós buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, né? Então a Bíblia diz que quando Cristo foi ressuscitado, 40 dias depois da sua ressurreição, ele foi assunto ao céu, e a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, né, no céu. Então ele diz para nós buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. E em Colossenses 3, no versículo 2, ele diz para nós pensar nelas, nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Diz para buscar e também diz para pensar, né? Então por que é importante a gente estudar sobre o céu? Porque Deus manda buscar em primeiro lugar o seu reino, né? E então é melhor a gente buscar uma coisa com conhecimento. E depois que a Bíblia diz para nós buscar as coisas lá do céu, a Bíblia diz para nós pensar nas coisas lá do céu. Então como é que você vai pensar numa coisa que para dentro da sua mente é inexistente, né? Ou que dentro da sua mente não está bem definido o que é, como é, onde é, né? Quem está lá, entendeu? Então estudando sobre o céu, eu e você teremos condições melhor de não somente buscar, como de pensar nas coisas lá do céu, certo? Então essa é a grande primeira razão. Mas eu posso apontar ainda uma outra razão para estudar sobre o céu. Veja bem, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz assim, no 8:18: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós, certo? Ok, né? Então, uma outra razão que nós vemos aqui para estudar sobre o céu é conforto. Quando nós aprendemos sobre o céu, quando nós estudamos sobre o céu, quando nós entendemos o que é e como é o céu, como é a dinâmica do céu, né? Como é o estado no céu, então nós nos sentimos confortados, nós sentimos conforto diante das adversidades, da dificuldade que passamos no mundo. Agora mesmo nós estamos sofrendo com doenças, epidemias e etc, né? Mas o que nós temos aqui? Ele disse: eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada, né? Que virá. Então esse é o céu, o reino dos céus, o reino de Deus, ok? Então, por que estudar sobre o céu? Mais uma vez, traz para nós conforto. Depois traz também o consolo, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim, exatamente falando sobre a ressurreição e o arrebatamento para a vida das pessoas no céu. No final como é que se diz? Do texto, né? Então, dentro do contexto, diz o seguinte: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então o conhecimento que foi transmitido no texto anterior, em 1 Tessalonicenses 4, ok? No contexto anterior do versículo 18, então fala sobre a vida ou as pessoas no céu. Ok? Há algum aspecto do céu. E então chega no versículo 18 e diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, por que estudar sobre o céu? Porque além de conforto, traz consolo, né? Então, estudar sobre o céu também traz a esperança. Estudar sobre o céu nos remete à grande esperança. Veja bem, 1 Pedro, capítulo 1, olha só, Pedro diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Olha só, né? Para uma viva esperança. Então aquele ditado que o mundo tem e diz assim, a esperança é a última que morre, para os crentes não vale, né? Por quê? Porque os crentes foram chamados para uma viva esperança, ela não morre, ok? Não é uma esperança mortal, não, é uma viva esperança. Essa expressão na língua grega indica que é uma vida permanente, certo? É uma vida permanente, não é uma vida que pode se acabar, não é isso, ok? Então, para uma viva esperança, mediante a ressurreição dentre os mortos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí ele diz assim, para uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível, reservada nos céus para vós outros, ok? Né? Então, a gente percebe, a gente vê o quê? Que a estudar sobre o céu também nos transmite o nosso ser, a nossa mente, né? Na palavra de Deus, no grego é coração, mente é coração, né? Então, ele transmite para nós que estudar sobre o céu nos traz esperança. A Bíblia diz que nós fomos chamados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí diz para uma herança incorruptível e inacessível, sem mácula, reservado nos céus para vós outros. É no céu que está reservada essa esperança. É no céu que está reservada essa herança que nos dá esperança, entendeu? Então, um outro motivo também que temos para continuar estudando o céu e acompanhando esses vídeos é a alegria. Então, aqui em 1 Pedro eu li o 3, o 4, quando chega no versículo 6 ele diz assim, nisto exultai, né? A expressão nisto, ela remete ao que foi lido anteriormente, ao que foi dito anteriormente, certo? Então, e o que foi dito anteriormente? Que para nós nós temos uma viva esperança e uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível, reservada no céu para nós outros. Então ele diz, nisto exultai, entendeu? Então, traz, além de ser uma ordem, né, para nós buscarmos o reino de Deus e pensar nele, é também outra motivação que temos para estudar sobre o céu, traz conforto, consolo, esperança e alegria. Ainda tem outros motivos pelos quais nós temos para estudar sobre o céu, né? O motivo é evita erros, evita mitos, evita mentiras sobre o céu, né? Evita isso. Por exemplo, pensar que quem vai para o céu fica no estado vegetativo, entendeu? Então, quando você começa a estudar sobre o céu, você vai ver que não é bem assim. Pensar que o céu é um lugar onde tem muita preguiça, também, né? Quando você começa a estudar sobre o céu, também você vai ver que não é assim. Olha só, Mateus 22, 29, exatamente num texto onde Cristo estava falando, junto, né, ali numa conversa com alguns religiosos da época, Cristo está falando exatamente sobre o céu, né? Os homens trouxeram uma questão para Cristo, um problema para Cristo, né? Para testar Jesus. E Jesus, no meio, e é exatamente sobre a vida no céu. A questão era sobre a vida no céu. E Jesus Cristo assim, vocês laboreais em grande erro, porque vocês erram, porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Então estudar sobre o céu evita esses erros. Então o conhecimento das Escrituras traz também automaticamente o conhecimento sobre o céu e a vida lá no céu. Então Cristo disse que aqueles homens erravam sobre a vida lá no céu porque eles não conheciam as Escrituras, ok? Então conhecer e estudar sobre o céu mediante as Escrituras evita erros, mitos e mentiras sobre o céu, ok? E nos dá as informações bíblicas que precisamos sobre o assunto, certo? Então, por que mais nós devemos estudar sobre o céu? Ok, em Mateus 6:20, Mateus 6:20 diz dessa maneira, olha só, diz assim: mas juntai para vós outro tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde o ladrão não escava nem rouba, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, né? Então por que nós estudar sobre o céu? Porque lá no céu
é que está realmente o verdadeiro tesouro. Lá no céu é que está realmente os nossos verdadeiros bens. Lá onde tem coisas permanentes. No livro de Hebreus diz que as coisas visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas. Então aquilo que para nós hoje é invisível, o reino dos céus e o tesouro lá no céu, mas esse tesouro é eterno. Para nós hoje é invisível, né? Um dia nós veremos. Então, estudar sobre o céu é importante porque lá é que está o nosso tesouro. É lá que nós devemos juntar tesouro, certo? Ok? Então, se você vai num banco fazer uma poupança, você não se informa tudinho como, né, como funciona, quanto você obterá de juros, né, qual o prazo que você pode mexer naquele dinheiro, com quanto você pode começar a sua poupança. Então você não tem uma série de informações. Então, se você quer juntar tesouro no céu, você precisa tomar informações sobre o assunto, sobre o céu, sobre o lugar onde você está depositando o seu tesouro, ok? Então é muito importante juntar, né, tesouro no céu. E aí diz assim, onde estará o teu tesouro, aí também estará o teu coração, certo? Então você pode ter muitos bens aqui, mas o seu coração não está aqui. O seu coração deve estar onde? No céu. Então é importante estudar sobre o céu, porque também esse estudo nos dará a capacidade de colocar o nosso coração no tesouro certo, né? No tesouro adequado, no tesouro que Deus quer que nós coloquemos o nosso coração. Por que mais devemos estudar sobre o céu? Por causa do seu valor, né? Por causa do valor. Veja bem, em Mateus, versículo 16, no versículo 26, ele diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Né? Então, a Bíblia diz assim, quando o homem morre, o corpo volta para a terra, para o pó, e o espírito volta para Deus que o deu. Ok? Então, o que foi o que Cristo está dizendo aqui então? Ou seja, o espírito vai para Deus, a pessoa, né? A pessoa em si, porque a pessoa não é só o corpo. Se tirar o espírito da pessoa, aquilo que sente, aquilo que tem vontade, que é o espírito, né? Sente, tem vontade, emoções e tal, fica só o corpo, fica só aquilo que vai para o pó, vai se transformar em pó novamente, né? O sentimento acaba. Aquele corpo por si só não tem sentimento. Mas o que é que ele diz? Então ele diz, não tem proveito algum se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ok? O lugar onde a alma vai é muito mais precioso. Né? O que é perder a alma? É não ir para o céu. Né? Aquele que não vai para o céu perdeu a sua alma completamente. Ok? Então perder a alma é não ir para o céu. Aí ele diz, que proveito tem? Você viver aqui, ser até religioso, ter os seus bens, seu trabalho, ser bem sucedido, e no fim a alma não vai para o céu. E aí? Valeu de quê? É isso que Deus está apontando aqui. Então é muito valioso o céu para nós, né? Vale mais do que o mundo inteiro. Ele compara aqui, que proveito tem o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então essa questão de ir para o céu é mais valioso do que o mundo todo. Quando Jesus disse isso, Jesus é onisciente. Ele sabe quanto ouro tem na terra. Ele sabe quanta prata tem também. Ele sabe quantas joias, quantas pedras preciosas tem enterrado no nosso solo. Né? E ele avaliou o mundo todinho. Né? Não é só o patamar econômico das nações, não. É tudo. Ele diz o mundo inteiro. É o patamar econômico das nações, o PIB de todas as nações, né? E mais todo o ouro que tem enterrado no chão até hoje, né? Então ele diz que a ida da alma para o céu é mais importante do que o mundo todo. Então estudar sobre o céu é importante por causa do seu valor também, né? Ok, reforçando essa questão, aqui em Lucas 18, 22, diz assim, ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Olha só, uma pessoa se propôs a seguir Jesus.
Ele disse: Senhor, o que eu faço, mestre? O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ir ao céu? Jesus, depois de fazer algumas perguntas e ele responder positivamente, Jesus disse: tá faltando uma coisa para você. Vai lá, venda tudo que você tem, né? E eu vou te dar um tesouro no céu. Olha só, então Jesus disse que o céu, o tesouro no céu é mais importante do que os bens que aquele homem tinha. Aquele homem não conseguiu fazer isso. Ele disse que ouvindo isso, essas palavras, ele se entristeceu porque ele era um homem de muitas riquezas, né? Então ele trocou as riquezas do céu pelas daqui. Se ferrou, não foi? Infelizmente. Então o valor que o céu tem é muito, excede, né? Excede todo mundo. Então é importante saber sobre o céu por causa do seu valor. O que há no céu é mais importante que qualquer coisa, ou tudo aqui, tá certo? Ok, e por fim, né, o último motivo por que nós devemos estudar sobre o céu nos dá contentamento. Estudar sobre o céu nos dá contentamento. A gente sabe, né? Olha, existe uma correria, uma carreira muito grande de todos para adquirir riquezas no mundo, né? As pessoas não querem, não trabalham para, como a Bíblia diz, cada um trabalha com as próprias mãos para que tenha com que acudir ao necessitado, né? As pessoas não trabalham para o seu suprimento simples e também ter com que acudir ao necessitado. Não, as pessoas trabalham para ganhar dinheiro, para ter os melhores carros, para poder viajar para os melhores lugares, para frequentarem os melhores hotéis, para ir para as melhores praias. As pessoas trabalham com essa intenção, né? De ser bem sucedido, de ter uma boa visibilidade financeira diante das pessoas. Então as pessoas trabalham com essa noção, ok? Mas e quando você começa a estudar sobre o céu, você percebe que ela te liberta, né? O estudo sobre o céu liberta a pessoa desse tipo de pensamento, desse tipo de comportamento, né? A gente pode ver aqui no primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, no 7 e no 8, diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Essa é uma boa noção. Olha, nada nós trazemos do mundo, nem podemos levar coisa alguma dele. Jó disse, né? Jó disse assim: eu saí do ventre da minha mãe. Aí quando ele fala sobre sair do mundo, ele está parafraseando, né? E dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, ou seja, nu eu entrei no mundo e nu eu voltarei, né? Então Jó disse bem isso. E exatamente o mesmo pensamento do apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele disse, né? Pois nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ok? Então é importante isso. Aí ele diz: tendo sustento e com que vos vestir, estejais contentes, né? Então o contentamento. A Bíblia não está exortando aqui a ninguém viver na miséria e na pobreza, não é isso, tá certo? Não. Quando você estuda sobre o céu, o seu coração está no céu. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Seu tesouro está no céu. Por mais bens que você venha adquirir, que Deus venha lhe abençoar, né? Ainda assim o seu coração estará no céu. Era o caso de Jó, né? Então se alguém aí puder ficar rico, aproveite, pode ficar. Você não comete pecado com isso não, viu? Pode ficar rico, fica à vontade. Agora, o seu coração não pode estar nas riquezas. Você precisa ter contentamento, né? Contentamento. Então é isso que a Bíblia está dizendo aqui, que o estudo sobre o céu vai nos dar contentamento, ok? Com as coisas que nós temos, tá bom? Então, esse contentamento, ele vai nos livrar da avareza. Em Efésios, olha só, Efésios tem uma coisa muito grave sobre a avareza. Olha só, a avareza, o amor excessivo ao dinheiro, né? Então, os recursos desta vida. Em Efésios capítulo 5, versículo 5 também, diz assim, ó: sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, né? Olha só, ele diz que nenhum avarento, que é a mesma coisa de idolatria, né? Quem é avarento é idólatra, tem o seu dinheiro como seu mamon. O seu mamon no grego é o seu Deus, né? Faz das riquezas um Deus. Então
ele diz que essa pessoa não tem herança no reino de Deus e de Cristo, certo? Então, quando você estuda sobre o céu, você é livre disso, você é livre dessa idolatria, você é livre do mamon, você é livre de ter o seu coração nas riquezas, você tem contentamento, tá certo? Então é muito importante isso, ok? Então esse livramento que o conhecimento sobre o céu nos dá, tem outro aspecto importante, que é o livramento de males. Olha só, além de livrar nós da avareza, livra nós de outros males, né? Veja bem, aqui em Tessalonicenses capítulo, aliás, Timóteo capítulo 6, onde eu estava agora há pouco. Veja bem, só para nós concluir aqui rapidamente, diz assim, capítulo 6, eu li o capítulo 6, li o 7 e o 8, mas no 9 e no 10 diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas vontades insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, né? Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, olha só, nessa avareza, que é a idolatria, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores, né? Então, o estudo sobre o céu vai nos livrar disso, vai nos dar contentamento que nos livra dessas coisas, ok? Então, gente, aqui está a questão, aliás, em algumas motivações que a Bíblia nos oferece para estudar sobre o céu. Eu espero que cada um de nós aqui estejamos motivados ou tenhamos motivação para assistir o vídeo e também para ouvir, né, para estudar, para procurar nas escrituras sobre o céu. Mas nós vamos trazer outros vídeos e vamos entrar realmente no estudo sobre o céu. Esse vídeo é só um vídeo introdutório para a gente ter a noção quais as motivações que a gente tem para estudar sobre o céu, como é importante estudar sobre o céu, né? Até lá, até o próximo vídeo, se Deus quiser, Deus abençoe e confira no vídeo e as passagens bíblicas, tá certo? Até lá, boa noite para todos, bom dia para quem estiver assistindo de dia, boa noite para quem estiver assistindo de noite, né? Que Deus abençoe todas as casas dos meus irmãos aí, dos meus familiares, a minha mãe, todos que vão escutar esse vídeo. Até lá! Vamos firme estudando sobre o nosso lar celestial. Até lá, amém.